Olá a todos, me chamo Alicia e hoje vou apresentar uma prática proporcionada pelo Programa de Extensão Alimentos na Comunidade, transformando a tecnologia de alimentos em práticas sociais, feito pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. A prática de hoje será o biscoito de aveia light e o biscoito de maisena, lembrando que as imagens utilizadas são para fins didáticos. Antes de começar, é necessário lembrar da higienização. Por isso, deve-se limpar as superfícies como bancadas e mesas em que utiliza-se álcool 70%. E também higienizar utensílios como pratos, talheres e entre outros utilizados no vídeo. Deve-se lembrar de limpar as unhas e sem esmalte, não utilizar adornos e nem maquiagem, e os cabelos devem ser presos, com touca, e os homens devem lembrar de cobrir a barba com protetor. Os utensílios utilizados para as duas receitas foram colocados em duplicata, pois para a primeira receita será utilizado um utensílio e para a segunda o outro. Então, 2 colheres grandes, uma para a primeira receita, que é de biscoito de aveia light, e a segunda para a segunda receita, do biscoito de maisena, 2 copos medidores de 240 ml, que seria uma xícara, normalmente utilizada em receitas no cotidiano, 2 colheres de sopa, 2 colheres de sobremesa, 2 facas, um rolo de massa, 2 bacias e um copo ou aro para cortar os biscoitos. O biscoito de aveia precisará de 2 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de aveia em flocos, 1 colher de sopa de canela em pó, 2 colheres de chá de fermento em pó e 6 colheres de sopa de margarina. Os valores colocados em reais em azul ao lado dos produtos seriam do valor comprado na cidade em que foi feita a prática. Porém, esse valor pode mudar dependendo em que cidade você mora. Mas, para quem está assistindo, fique até o final, pois será ensinado o cálculo para revenda desses biscoitos. Então, você pode calcular dependendo do valor em que está na sua cidade esses produtos. Primeiro, misturar todos os ingredientes, que seriam 1 xícara de açúcar mascavo, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de aveia em flocos e 4 colheres de chá de fermento em pó e 1 colher de sopa de canela em pó e homogeneizar os secos. Misturar os líquidos, os ovos com a margarina, que seria 2 ovos com 6 colheres de sopa de margarina, em que resulta em uma mistura com gruminhos de margarina. Agora será misturado os líquidos com os secos, em que a margarina apresenta esses gruminhos, pois ela não se homogeneiza no primeiro instante. É misturado de forma circular com o seguinte movimento, de baixo para cima. Isso vai formar uma farofa com grumos mais grossos, e quando eles estiverem bem grossos, demonstrados no vídeo, pode ser utilizada as mãos para que chegue na consistência e na homogeneização necessária, como ilustrado na foto à direita. Com a massa homogênea, pode-se enrolar os biscoitos, em que, com o auxílio de uma colher, é medido proporção entre todos os biscoitos. Eles são colocados em uma forma untada e com sua superfície amassada. Esse seria o resultado final. Deve-se colocar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 15 minutos ou até dourar. E após isso, espere esfriar, que está pronto tanto para o consumo como para caso queira embalar. Para o biscoito de maisena, precisará de 6 ovos, 3 xícaras de açúcar branco, o pacote de amido de milho, que seria referente aos 500 gramas, 500 gramas de farinha de trigo, que seria
meio pacote de 1 kg, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 xícara aproximadamente de manteiga, que seria 200 gramas se for um tablete, como demonstrado na foto. Misturar primeiro todos os ingredientes secos, que seria o açúcar branco de 3 xícaras, amido de milho, o pacote de 500 gramas, farinha de trigo, meio pacote de 1 kg, que seriam 500 gramas, fermento em pó, 4 colheres de chá. Misturar os líquidos, 6 ovos com manteiga, que seria 1 xícara ou aproximadamente 200 gramas, e que resulta numa mistura também com gruminhos. Agora deve-se misturar novamente, seria o mesmo processo base do primeira receita. Então, mistura-se uma parte dos ingredientes secos com os líquidos e homogenee bem para conseguir inserir a segunda parte. Deve-se colocar movimentos giratórios de baixo para cima para que essa mistura consiga se homogeneizar bem, por isso que deve ser feita com calma. Agora é colocado a segunda parte dos ingredientes secos e novamente homogeneizar de baixo para cima, até que ela forme essa massa amarela, homogênea e consistente que está ilustrado à direita. Quando formar mais grumos e você sentir, você pode colocar as mãos para que ela fique mais consistente. Deve-se esticar a massa e cortar ela, e o cortador pode ser tanto um aro como um copo normal. Isso de esticar é porque ela cresce, então é bom colocar, utilizar o rolo de massa para que ela fique bem homogênea e que ela fique num tamanho ideal. Quanto menor o aro, menor vai ser o seu biscoito e você pode conseguir medir mais ou menos a quantidade de biscoitos que você quer. Após isso, colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos ou até dourar. E após isso, esfriar e já está pronto, tanto para o consumo quanto para embalar. Aqui seria o resultado final, que rendeu de 25 a 30 biscoitos, dependendo do tamanho. O biscoito à esquerda seria o de maisena e o que está no pacote rosinha à direita seria o de aveia. Foram ilustrados 2 pacotinhos. E agora será ensinado o cálculo dos pacotes de biscoito para venda. O biscoito de aveia light foram utilizados, por exemplo, 12 ovos. Não, foram utilizados 2 ovos. E como você compra uma caixa de 12 ovos, tem R$ 5,99 na cidade em que foi feita a prática, se você faz uma regra de 3, em que você multiplica a quantidade de ovos que você precisa pelo valor que é na sua cidade e depois divide pela quantidade de ovos no total, que seria 12. Então, o cálculo feito foi 2 vezes 5,99 dividido por 12. Isso leva a um resultado de R$ 0,998. O próximo, por exemplo, seria de açúcar mascavo. 500 gramas de açúcar mascavo aqui na cidade tem R$ 7,99. Então, 150 gramas utilizada na receita seria qual o valor? Multiplique, então, 150 por 7,99 e esse resultado você divide por 500, que dá R$ 2,397. Isso será feito com todos os ingredientes e os valores em reais da sua cidade e, após isso, você juntará todos esses valores em amarelos e depois de juntar, deu o somatório, escrito abaixo, de R$ 11,86 e
soma-se 25%, que equivale aos gastos extras, que seriam água, energia, gás, em que você utilizou na sua casa. Isso resulta no valor de R$ 12,11 e dividido por 20 por cada biscoito. No caso, se você render 20 biscoitos, cada biscoito está valendo 0,60 centavos por biscoito. Portanto, se você quiser vender por R$ 4,00, então um pacote com 5 biscoitos, sendo que ele valeria R$ 3,00 cada, se é 60 centavos por biscoito e temos 5 biscoitos, então seriam R$ 3,00 cada. Se a gente vender por 4, o pacote, você tem um lucro de 25%, em que é feito o cálculo. Por exemplo, 100% seria o valor que você quer cobrar, que é R$ 4,00. E o valor X em porcentagem é o valor do seu lucro. Por exemplo, 4 menos 3, 3 é quanto vale, 4 é quanto você quer cobrar, é 1. Então, R$ 1,00 é o valor que você quer saber o seu lucro, que é 25%, que faz a regra de 3. 100 vezes 1 dividido por 4, 25%, sobre os valores utilizados na compra, que é o que você pode cobrar. Agora, para o biscoito de maisena, será feita a mesma coisa e o somatório, nesse caso, deu R$ 26,00, mais os 25%, R$ 27,14 centavos, dividido por 20 biscoitos, que rendeu, dá 1,36 por biscoito. Então, você pode vender por R$ 6,00 um pacote com 4 biscoitos, sendo que ele vale 5,44 centavos cada. Com o pacote, você tem um lucro de 9%, porque se 100% são R$ 6,00, que é o que você quer cobrar, se você coloca 5,44, retirando dos 6 que você quer cobrar, você chega num valor de 0,56, que é o resultado. Então, se você multiplica 100% vezes 0,56 e divide esse valor por 6, você tem um lucro de 10 a 9%, dependendo, sobre os valores utilizados nas compras. E esse é o pacotinho ilustrativo. O vídeo foi produzido por Alicia Namieito, Andrea Ziliodino, Cristiane Bux e Taline Bortolotti. Obrigada à atenção de todos.